Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz a todos os amados irmãos. Você aí que nos vê, nos assiste, você que aqui está, sejam todos bem-vindos a este momento, a esta live a qual vamos aprender de Cristo Jesus. E é sempre bom falarmos do amor de Deus, falar da sua imensa e infinita misericórdia sobre as nossas vidas. E hoje, um domingo abençoado, cheio de bênção sobre as nossas vidas. E até neste momento aqui que nós estamos, o Senhor tem nos abençoado perfeitamente. Amém? Então deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados ouvintes, né? Nosso irmão aí, Cido, né, lá na Portelinha, a sua esposa também, né? E seus filhos, KL, que tem nos assistido aí. Você também aqui da N18, que tem nos acompanhado, como o nosso irmão Manel e outros amados irmãos que não lembro o nome aqui no momento. Todos vocês que têm nos acompanhado, tanto no sábado como aos domingos, quando é possível a gente transmitir essa live. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Você também aí na N22 tem nos acompanhado. A irmã aí que sempre nos acompanha. Graça e paz para a senhora também, minha irmã. Você em Petrolina, na Tapera, no Roçado, Catinguinha, Sítio São João. Um abraço aí para todos os meus parentes lá no Sítio São João. Tanto lá nossos amados irmãos Caroga, como da minha tia Neguinha, sua filha Clécia, seus filhos. Que Deus abençoe a todos, seu esposo Paulo. Um abraço aí a todos vocês. Em breve eu irei até vocês. Amém? Não vou prometer, mas em breve vou fazer uma visita aos meus amados irmãos e parentes lá do Sítio São João. Então, sem mais conversas, vamos aqui ao título da nossa mensagem de hoje, é Graça, justificados pela fé. Graça, justificados pela fé. Amém? O nosso título, né, está no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 1. Amém? Nós vamos aprender sobre a justificação. O que Deus tem preparado para nós. Por que esse título? Amém? Nós vamos aprender aqui agora para que a gente faça a nossa confissão de fé. Vamos ler? Romanos capítulo 5, no versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Sobre essa palavra nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Espírito Santo de Deus, que em nós habita e faz morada, pois neste momento maravilhoso, ó Deus, a qual o Senhor concedeu a tua graça sobre as nossas vidas, para que assim, ó Deus, possamos compreender e entender o teu perfeito amor. E nós somos gratos a ti, ó Deus, por já nascermos, ó Deus, justificados, já nascermos abençoados com todas as sortes de bênção, pois o Senhor é o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. E nós somos gratos a ti, ó Deus, por tudo, por derramar sobre as nossas vidas a tua misericórdia, por derramar sobre nós, ó Deus, o teu poder, os teus dons sobre as nossas vidas. E neste momento, ó Deus, a qual estou falando contigo, eu agradeço ao Senhor, ó Deus, por cada momento vivido, por cada segundo, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida e na vida do teu povo, na vida dos teus justos, na vida dos teus escolhidos. Pois neste momento, ó Deus, usa-me, pois eu irei usar a tua palavra para que assim quem tenha ouvido ouça, para que possa compreender e entender o evangelho da graça de Deus. E quem crer, diga amém, diga assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Pois vamos nós aqui, como já falei, e lembrando aqui antes de começarmos o nosso entendimento, também mandar a graça e a paz para os nossos amados irmãos aí do grupo do WhatsApp Conhecendo a Graça.
Sintam-se todos abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Também o nosso irmão Reginaldo, meu irmão bonitão, a minha irmã Patrícia, e todos os outros que fazem parte do grupo. Um abraço aí ao irmão Jorge lá em Juazeiro, né? O Expedito, o irmão Tiago. Estamos com saudade de vocês, amados. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, para que assim possamos crescer cada dia mais em espírito e em verdade. Amém? Sintam-se abraçados pelo Ministério Nova Sião e por cada integrante desse grupo e por cada irmão. Amém? Então, vamos aqui a fala, né, do nosso amado Paulo. Ele dizia aos romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Olha só. Justificados. Justificados de quê? Porque tem muita gente hoje, amado, que vive uma vida achando que está vivendo ela por viver, vivendo da maneira que quer, lendo da maneira que quer. E aí o que acontece? Fica sem saber, sem compreender o que é você ser justificado. Não precisa, para você ser justificado por Deus, não precisa que você participe de ritual algum, ou de propósito, de campanha, como sempre nós temos afirmado aqui a vocês. Se Cristo disse que nós já nascemos abençoados, justificados, é porque nós somos justificados por Deus. Então, se nós somos justificados por Deus, não há em nós a injustiça, né? O pecado. Como até hoje tem pessoas aí que se sentem pecador, que se sente em pecado. Ah, mas eu estou em pecado porque eu fiz A, eu fiz B. Não, amados. Se Cristo nos deu esse direito, amados, nós temos que gozar desse direito. Nós já nascemos justificados, já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Não há nada o que temer. Amém? Pois Cristo nos deu esta garantia, e as palavras dele não voltam vazia, e o que ele promete, ele cumpre. Como sabemos que Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra, e ele não é fiel a homens. Amém? Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tá vendo, amado? Justificado por fé, na esperança, firmados e alicerçados no evangelho da graça de Deus. Um evangelho esse, amado, que não tem precisão de você fazer sacrifício algum, ou fazer campanha, ou fazer propósito, fazer voto com Deus, colocar Deus contra a parede. Não, amado. As coisas virão no tempo certo. Amém? Não precisa você andar preocupado. Não precisa você participar de infinitas reuniões onde você só vai ouvir falácias e não vai absorver nada. É melhor que você fale aos amados irmãos, como dizia o apóstolo Paulo, 5 palavras que todos se sintam edificados, do que você falar e ninguém compreender nada. Amém? É isso que temos que fazer. Eu uso as palavras do apóstolo Paulo, eu prefiro também falar poucas palavras, mas que aquele que esteja me ouvindo, ele possa compreender o evangelho da graça. Quando falar com você, mostrar a você as verdades do evangelho da graça, mostrar a você que você não precisa de mais nada para ter comunhão para com Deus. A sua comunhão para com Deus é no seu espírito, é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe essa que você tem que se preparar para ter fé, tem que se preparar para fazer algo para adquirir fé. Não, a fé é um dom de Deus. E se você tiver este dom dentro de você, você vai exercer a sua fé da melhor maneira possível. Amém? A fé você tem que crer sem ver. Não precisamos
como é que diz, para ter fé, participar de um curso fé. Tem que ter o curso fé. Tem aí, né, umas denominações que aplicam isso aos irmãos. É curso fé, é curso de batismo. E sabemos nós que o nosso batismo não foi nas águas. Amém? Se nós fomos lavados com água pela palavra, então nós não precisamos participar desses rituais, amado. Nem comer pão e beber suco para a comunhão com Deus e nem passar pelo batismo de João. Amém? Vejo muita gente aí ainda enganado e enganando as pessoas, dizendo para que você faça a obra de Deus, você tem que casar, você tem que estar ali na frente, na linha de frente. Não, amado. Para se fazer a vontade de Deus é simplesmente fazer o que Deus fez, enviou a nós para que façamos. Ele diz que a obra de Deus é o quê? É crer naquele a qual ele enviou. Não precisa que você case para passar pelo batismo dos homens, de João, para que você coma pão e beba suco. Não precisa nada disso. Ah, mas eu tenho que casar, porque se eu não casar, lá na minha igreja, o pastor não deixa eu tomar a Santa Ceia, o pastor não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer a obra. Amado, e para fazer a vontade de Deus não precisa nada disso. Se você quer casar, isso é algo que tem que partir tanto do homem como da mulher. Se aqueles dois chegaram num acordo e há neles amor para que cheguem a se casar civilmente, nada contra, mas dizer que para fazer a vontade de Deus, para você ter comunhão com Deus, para que você tenha ali um fundamento, um firme fundamento na obra, não precisa disso, amado. Tem pessoas que chegam para mim e procuram, irmão, eu estou ali na congregação, mas o pastor disse que eu tenho que tirar 10% do que é meu. Errado. Se é 10%, irmão, pode dar, com certeza, porque dízimo, amado, nunca foi em espécie. E todo local que você for aqui em Sobradinho, em qualquer lugar, se entrar em uma denominação dessa, eles vão te cobrar 10%. Por quê? Porque eles acham na mente deles, o mentor do 10%, amém? Do homem que criou isso, amado, é em ganhar dinheiro. Tem muitos, né, que até ajuda ao próximo de alguma forma, mas tem outros, amados, que embolsam esse dinheiro. E é errado. Não é errado você contribuir. Você tirar a sua contribuição, não importa o valor, se é 10, se é 20, se você pode contribuir, você pode ajudar uma pessoa, ajude alguém, uma família carente. Amém? Então todas essas coisas, amado, porque você tira 10%, você não vai fazer esse melhor ou maior do que outro irmão. Pelo contrário, Deus vai amar tanto da mesma forma aquele que contribuiu com 10%, aquele que só ofertou, deu ali o seu melhor, do que qualquer outra pessoa vai ser abençoado por Deus da mesma forma, amado. Não, mas se eu tirar 10%, as janelas do céu vai se abrir. Não, amado. Nós não vivemos mais nesse tempo. E como já expliquei, hoje isso não é o caso. Isso, amado, era para aquele povo, para o judeu. E para quem era o dízimo? Para os levitas, né? Sacerdotes levíticos que faziam ali a composição ali no templo, né? E o que acontece era para ajudar quem? Aqueles alimentos. A viúva, o órfão, né? O estrangeiro. E hoje é para ajudar quem? O pastor, o presidente da igreja, porque o presidente da igreja, para mim e para todos nós em graça, é Cristo. Homem nenhum é dono de igreja nenhuma, amado. Amém? A igreja de Cristo são vidas, como temos falado. E nós fomos justificados por fé. É por isso que Cristo firmou isso para conosco, para que não sejamos enganados mais, para que ninguém nos engane. Amém? E se você continua fazendo isso, amado, o único lugar que precisa de mantimento é a sua casa. E quem é a casa de Deus? Você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê lá em Malaquias 3,10,
que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então a casa de Deus é você. Tem que haver mantimento na sua casa para quê? Para você alimentar a sua família. Amém? Só para pincelar isso aí. Amém? Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha só, amado. Se já está difícil a vida do cidadão, agora diz: não, mas eu estou passando uma luta, estou aí devendo, estou aperreado. Não, amado, mas o que acontece, que você tem que fazer? Ser paciente na tribulação. É nesse momento, amado, difícil, de dificuldade, que a gente temos o quê? Que ser forte. É na fraqueza que Deus nos acolhe, nos torna grande, nos faz fortes. Justamente porque Ele nos ama, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. Pois Ele é grande em amor, Ele é grande em misericórdia. E esta justificação, amado, é pela fé. Somos justificados por fé. Se você tiver fé, você vai longe. Agora, se sua fé não estiver ativada, aí, infelizmente, amado, não é simplesmente querer ter. Ela é um dom de Deus e é gratuito. Ela é dado a quem Deus Ele quer. Amém? Não é da forma que queremos. Versículo 4. E a paciência e a esperança. Continuar aqui do 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Está em nós pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você está revestido do amor, do poder, da vontade de Deus, amado, tudo lhe vai bem. Tudo age de acordo com a vontade de Deus. Não temos que correr, não temos que fazer as coisas da nossa maneira. Não, esperar, ter paciência e esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, para que assim nós possamos crescer firmes e fortes no Espírito, para que o amor de Deus nos encha cada dia mais, para que possamos crescer espiritualmente. Pois é assim que Deus nos vê, é assim que Ele quer que cada um de nós viva, para que nós possamos crescer cada dia em seu amor, para que o amor de Deus em nós cresça, tanto na tribulação, quanto na bonança, quanto em você lhe faltar tudo, ou quando você estiver tudo. Amém? É assim que Deus nos vê, é assim que Ele quer que a gente chegue perto um dos outros. Amém, amados? Então, Romanos, agora no capítulo 6, Romanos capítulo 6, no versículo 1. Olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, né? Ele diz: olha, a fé, ela é um dom de Deus e somos justificados por ela. Então permanecemos nós ainda no pecado? Ele falando lá em Roma, né? Porque o pecado naquela época, amado, era a transgressão da lei. Amém? Era você viver uma vida plena na lei. Então a lei lhe obrigava a tudo. Paulo dizia que sem a lei ele não saberia que existia o pecado. Então, tudo quanto a lei proibia, amado, que era pecado, então aquele povo praticava o que era errado,
fazia as coisas à maneira deles, à própria vontade. Amém? E não é dessa forma. E ele dizia: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você está morto, amado, para o pecado, para as tribulações da vida, para as paixões carnais, então você viverá em plena harmonia para com Deus. Amém? Não é simplesmente. E isso é por quê? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Temos que ter fé, pois a fé é a única coisa que nos aproxima de Deus. Ah, irmão, mas eu tenho que orar, tenho que perseverar para que... Não, amado. Quem intercede por mim, por você, é o Espírito Santo de Deus com gemidos inexprimíveis. Não que não devemos orar, amém? Temos que orar sim uns pelos outros, é bom, faz bem, mas isso não depende da minha oração, não depende da sua oração, depende da misericórdia de Deus, de quem Ele aprover ter misericórdia. Amém? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Tá vendo? Como eu tinha falado anteriormente, né? Na minha fala, nós falávamos a respeito do batismo de João nas águas. Então, mas Cristo nos afirma que nós fomos batizados com Ele na sua morte. E tem muitos aí até hoje achando, pensando que você tem que fazer. Como falei, né? Tem muitos aí, amado, que obrigam, amados irmãos, a casar para fazer a obra de Deus. Amado, não tem precisão disso. Para fazer a vontade de Deus, amado, é simplesmente abrir a boca, pegar a palavra como eu estou aqui, amado, lendo a vocês, mostrando estas verdades, simplesmente crer, ter fé. Como falei, amado, não tenho nada contra ao casamento civil, mas isso, amado, é algo que não é simplesmente você fazer com que uma pessoa chegue ao ponto de se casar sem aquela pessoa ter a certeza do que quer. Amém? Isso é algo sério que acontece, amado, dentro desses templos religiosos, que é terrível. Eu trabalho ali no fórum e o que eu mais vejo, amado, são pessoas com 4, 5 meses de casado, chega lá pedindo, dando entrada no divórcio, porque não deu certo. Ah, irmão José, mas é porque não deu certo aquela mulher e tal. Amados, pessoas que estão dentro do sistema religioso, pessoas que ali você diz, mas jovens, a maioria jovens. Amado, um jovem de 18, de 20, 23 anos, uma pessoa dessa, amado, ele não tem ainda a maturidade para tomar uma atitude dessa. Casamento, amado, é algo que você tem que tomar uma decisão e você tem que ter a certeza do que você quer. Não é simplesmente dizer, não, você tem que casar para fazer a obra de Deus, para você poder comer pão e beber suco, para você participar das coisas da congregação, para você participar disso, para você ter um cargo. Jesus não quer nada disso, amado. Quem criou esse movimento de cargo de igreja foi o homem. Jesus deixou aos homens dom. Se você tiver um dom de pastorear, se você tiver um dom de ser um diácono, um presbítero, não precisa que o homem faça isso com você. Simplesmente, se você tem o dom de evangelizar, e são vários dons. Isso não imputa nada ao homem. Não, mas tal dia, amados irmãos, nós vamos fazer aqui a unção com óleo, a unção dobrada na vida de fulano. Na vida de fulano. Por quê? Não tem precisão disso. Nós vamos fazer porque nós vamos consagrar o irmão a diácono. Deus, sentir de Deus, e ele é um homem de Deus, já vem um tempo com a gente e a gente vai consagrar ele a diácono, vai consagrar este homem ao obreiro. Não, amado. Não tem precisão dessas coisas. É de quê? Por fé, é pela fé. E isso é dom. Se você tem um dom como esse, amado, não precisa que o homem te diga o que você tem que fazer,
ou o cargo que você tem que exercer. Amém? Temos que ter a mente aberta, amado, para essas coisas. As pessoas estão aí vivendo enganados porque querem. Estão batizando os amados irmãos nas águas como se Jesus ainda fosse voltar. Preparando, fazendo o batismo de João, preparando o caminho, preparando a volta de Jesus novamente. Quantas vezes Jesus tem que voltar? Quantas vezes você tem que batizar? Amado, como diz a palavra, nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Amém? Não temos precisão de participar. Ah, irmão José, e o que o senhor disse? Se Jesus, até Jesus se batizou. Pronto, então vamos lá. Jesus se batizou. E o batismo de João era para quê? Para a remissão dos pecados, não era? Não era para isso? Agora eu te pergunto, qual pecado tinha Jesus? Que transgressão Jesus cometeu? Qual parte da lei que Jesus não cumpriu para que ele fosse batizado nas águas? Nenhuma, não é verdade? A resposta é essa, nenhum. Mas mesmo assim Jesus foi. Por quê? Porque era lei e ele precisava cumprir a lei. Então ele dizia a João, mas Senhor, eu que careço ser batizado por ti. E ele dizia, não, para que se cumpra o que está escrito, eu preciso fazer isso. E é você, João, que tem que me batizar. E as pessoas ficam aí hoje. Não, Jesus se batizou e nós temos que fazer isso sim, porque é para aquela pessoa deixar o velho homem e ser uma nova criatura. Não, amado. Você pode tomar banho no rio onde você quiser. E alguém com o título, né, de pastor dizer assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vai mudar nada, amado. Se você não mudar o seu interior, você vai ser uma pessoa que vai continuar bebendo, você vai ser uma pessoa que vai continuar se prostituindo, ser uma pessoa que vai continuar fazendo todo tipo de coisa que você fazia antes. Não, mas agora eu sou de Deus, eu aceitei a Jesus, já me batizei nas águas, agora já posso tomar a Santa Ceia, porque eu já me batizei, agora eu posso participar. Agora eu posso fazer a obra de Deus. Não, amado. Quer dizer que a comunhão do homem para com Deus é uma vez por mês? Quer dizer que você só tem comunhão com Deus quando chega esse dia? E a fé? Cadê a sua fé? Como eu estava falando. Será que é preciso que Jesus volte novamente? Será que Jesus... Até hoje existe... pessoas como João Batista preparando o caminho do Senhor para que ele volte novamente? Não, amado. E ele diz, Jesus vai voltar. Não como os irmãos imaginam, não como muitos pensam, né? Tem gente aí até hoje pregando aos irmãos, mas a vinda do Senhor está próxima, veja os sinais. Amado, sempre vai haver guerras, sempre vai haver terremotos, sempre vai haver tsunamis, sempre vai haver contendas, sempre vai haver disserções. Isso não é de hoje, amados. Isso vem de tempos e tempos. Mas as pessoas não compreendem, não abrem a mente, pensam, amado, que é da forma que lê. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, se você não aceitar a Ele, você vai ficar. Não, amado. Não somos nós que aceitamos a Jesus. Não somos nós simplesmente que queremos ter fé. Não somos nós que simplesmente dizemos, não, mas eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Amado, se depender do homem, ele não vai, amado, para canto nenhum. Você sabe por que muitos procuram o sistema religioso, ou procura, como no popular, uma igreja? Porque, amado, ele está cheio do mundo, das coisas, está farto. Ele está passando por um problema difícil. Ele viu que ali onde ele estava, no meio que ele estava, não estava servindo mais para ele. A bebida já estava atrapalhando na família. Ele não vivia mais bem com a sua família. Então essa pessoa tomou a decisão de dizer assim, não, eu vou para a igreja agora. Agora eu vou para a igreja, vou ser um homem de Deus, vou ser diferente. Não, amado. Não precisa nada disso para você ser homem ou mulher de Deus. Isso você tem que tomar uma decisão normal, simples, de simplesmente crer somente.
Não, irmão, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que batizar nas águas, eu tenho que participar das coisas, eu tenho que participar do batismo, tenho que participar da Santa Ceia. Não, mano, você não precisa de nada disso. Você só precisa simplesmente crer. Amém? Graças a Deus. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, e para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, tá vendo? Foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Tá vendo, amado? Como é as coisas? Tá vendo como não precisa de nada disso? Tá vendo como não precisa de um ritual como esse? De você passar pelo batismo nas águas? Por quê? Porque nós fomos batizados em quê? Na morte de Cristo. Amém? Fomos aproximados, justificados. Não é isso que nós estamos falando sobre a justificação? E tem justificação melhor do que essa, amado? Não há, não é verdade? E para a gente encerrar, ainda em Romanos, agora no capítulo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Diga glória a Deus. Tá vendo? Se já fomos justificados com Cristo, então não precisamos fazer mais nada, amado. Simplesmente crer somente. Esse é o dom. Este é o dom perfeito de Cristo. Crescermos em espírito. Perseverar na sua graça abundantemente para que você viva bem e viva feliz. Graças a Deus. Então não podemos, amado, deixarmos mais ser enganados, viver uma vida debaixo de servidão, como escravo do sistema. Tá todo dia, toda segunda, ou terça ou quarta, como tem aqui em Sobradinho, pessoas que passam mais tempo, amado, dentro de um templo religioso do que com a sua própria família. Amém? Então, pense bem. Tenha mais tempo para você, tenha mais tempo para a sua família, tenha mais tempo para a sua esposa. Amado, é bom a gente fazer a vontade de Deus. Não a obra, porque a obra de Deus ela é perfeita. Amém? E já tudo ele já fez. Não há nada que o homem faça. A única coisa que restou para o homem fazer é crer somente. Amém? Nem ensinar uns aos outros, amado, não temos esse direito, pois Cristo disse que já colocou dentro de nós, escreveu em tábuas do seu coração, né? A lei do Espírito, amado, que é vida. Amém? Então, tá aí a nossa conversa. Seja justificado como você já é. Amém? Viva bem da melhor forma possível. Enquanto a terra for o nosso lar, temos que viver bem, em paz, em harmonia um para com os outros. E lembrando sempre, amado, do amor ao próximo. Amém? Se não tivermos isso, amado, simplesmente nos fazemos mentirosos, como diz a palavra. E o dom maior de Deus é qual? Que amamos uns aos outros. O amor. O amor supera tudo, amado. 613 mandamentos firmados em um só. Amar. Se amamos, temos cumprido todos os outros mandamentos. Apesar de que foi por Cristo cumprido todos eles. Então, temos aí dois, como firmamentos,
que é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E até hoje nós vemos pouquíssimas pessoas, pouquíssimos seres humanos, não são muitos, que têm esse amor, que ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vemos muitas pessoas prestando caridades, e isso é bom, isso é um dom de Deus, ajudar outros seres humanos, isso é amor, amém? Então, tenha dentro, a palavra de hoje para dormirmos bem é essa: ame a si mesmo para que você possa amar alguém amanhã, amém? Fiquem com Deus, graça e paz a todos. Eu sou José Ferreira e nos veremos em breve, se assim Deus o permitir.